leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu resolvi trazer aqui a resenha de O Corpo Dela e Outras Farras. Gente, O Corpo Dela e Outras Farras, Her Body and Other Parties, é um livro de contos da Carmen Maria Machado. Gente, se você não está familiarizado com o canal, saiba que eu amo Carmen Maria Machado. No ano passado, eu li Na Casa dos Sonhos, que era a sua autobiografia, e esse ano eu li uma HQ, Bosque Profundo, que foi escrita por ela. Então, eu me apaixonei por ela como uma contadora de histórias, seja a sua história pessoal, ou seja, a história dos seus personagens. E aí é que eu finalmente li O Corpo Dela e Outras Farras, e aqui a gente vai encontrar 8 contos. Alguns desses contos já foram publicados anteriormente, alguns desses contos são novos nessa coletânea, mas eu precisava falar sobre eles, porque cada um, de alguma forma, me impactou, alguns mais, outros menos, mas aqui, por exemplo, tem uma das melhores histórias que eu já li na vida. E aí, quando eu fui gravar o vídeo de leitura de fevereiro, eu percebi que eu tinha que falar muito mais sobre esse livro. Então, eu resolvi que eu vou contar pra vocês um pouquinho de cada história, sem dar spoilers, só pra ativar ali a sua curiosidade e falar o que eu achei. Vou contar mais pra vocês sobre O Corpo Dela e Outras Farras. Mas já quero avisar que este livro, ele tem vários gatilhos. Como a Carmen Maria Machado, ela já passou por abusos psicológicos, físicos com uma outra mulher. Ela escreve muito a respeito de mulheres e o que as mulheres enfrentam na sociedade, né? Os tipos de violência, os tipos de abuso, tudo o que envolve, né? Principalmente o corpo delas nesse livro. Então, a gente tem vários gatilhos aqui, então fiquem avisados e só assistam se sentirem confortáveis, ok? Hora de falar sobre O Corpo Dela e Outras Farras. O livro, ele já abre com uma história incrível chamada The Husband's Stitch. Eu tô falando em inglês porque eu li o livro em inglês, mas, né, o equivalente seria aí Ponto do Marido. Aqui a gente vai conhecer uma jovem que ela é muito sexualmente ativa. Geralmente as personagens da Carmen Maria Machado são assim. A gente tem muitas cenas mais sensuais, né, de sexo e tudo mais, porque ela tá mostrando mulheres reais que também têm desejos. E nesse caso, essa moça, ela se apaixona por um rapaz com quem aí depois ela vai namorar, vai casar, vai ter filho. Só que o que acontece? Essa moça, ela nasceu com um laço verde no pescoço. E todos os homens dessa história querem, porque querem tirar esse laço, sabe? Por questão de curiosidade. Mas o que esse laço representa? Ele representa toda uma violência que o corpo da mulher tá ali sempre enfrentando. Da violação do corpo da mulher. Principalmente aqui falando de algo sem consentimento. Eu acho interessante porque essa história, ela mistura um clássico, né? Ele é aí um reconto de uma fábula, que é A Menina da Fita Verde. Se vocês não conhecem, porque ele não é tão conhecido assim, vão procurar porque é muito interessante. E se você conhece, você talvez já tenha adivinhado o final da história. E a gente tem realmente toda a questão da violência que a mulher enfrenta, que o corpo da mulher enfrenta. Tanto que por isso que o nome do livro é O Corpo Dela e Outras Farras, que a gente vai ver muito a respeito do corpo da mulher. Aí a gente vai ter, né, a explicação do título, que é o ponto do marido. Porque quando ela tem um filho, o médico chega e fala, olha, fica tranquila, porque a gente já fez o ponto do marido. O ponto do marido é o nome de uma prática que, assim, eu acho absurdo, gente, esse nome. Eu acho isso absurdo. Que é quando a mulher tem o parto normal, que se acaba tendo que abrir mais espaço, né, pra criança passar, acaba se rompendo, né, um pouco mais ali, abrindo um pouco mais a vagina da mulher. E aí, o que acontece? O médico vai e ele sutura, né, essa parte que abriu, e isso é chamado de o ponto do marido, que seria essa coisa de que, porque agora ela está apertada novamente para o marido. Eu acho um ótimo conto para abrir a coletânea, para já mostrar o que a gente vai ter por aqui. Depois disso, a gente tem Inventory, que foi, assim, um conto que eu achei interessante, mas não me chamou tanto a atenção como o primeiro, por exemplo, em que a gente vai ter uma pandemia e uma moça que acaba sobrevivendo e tá isolada meio que numa ilha, e ela começa a repensar sobre os casos amorosos que ela teve. Mais do que isso, as relações sexuais que ela teve, né, com as pessoas. Pessoas que muito provavelmente não existem mais. A gente vê ali toda essa questão da reflexão como um inventário, como pessoas que passaram pela vida ali dessa protagonista e que já se foram, sabe? Que só existem mesmo na cabeça dela, porque agora elas não são mais, elas eram. Então, aqui fala um pouco mais a respeito disso, da morte, mas também vai falar do corpo da mulher, porque a gente vai ver aqui como o corpo dela foi usado de diversas formas.
Aí a gente tem Mothers. Mothers é incrível. Aqui a gente vai ter duas mulheres, né, que são um casal e que elas conseguem ter um filho biológico. As duas, sabe? Sem que exista, né, um espermatozoide no óvulo. Não, elas conseguiram, as duas, terem ali uma filha. O que acontece é que a gente vai ver a questão da maternidade nesta protagonista, que ela não se vê como mãe. Apesar de ela ter dado à luz para essa criança, ela não se vê como mãe. Ela sempre fala, né, pra criança, olha, mas eu não sou sua mãe. Tipo, não se apegue, porque ela não se vê assim. E isso tem muito a ver com o que a gente vai aprendendo ao longo da história que está acontecendo com ela. Por quê? Porque esta outra mulher, que é chamada apenas de Bad, que seria má, é abusiva com a nossa protagonista. E a gente vai vendo, né, a nossa protagonista cuidando dessa criança, essa criança crescendo, e ela, tipo, com medo dessa mulher o tempo inteiro, sabe? Achando que às vezes a vida com essa mulher é o paraíso, mas às vezes é o inferno. E é como um relacionamento abusivo é. Então você vê essa questão da maternidade junto com o abuso que essa mulher vai sofrendo o tempo inteiro, principalmente psicológico, que ela vive com esse medo, com esse terror, e ela começa a ter medo também de que a filha dela vá passar por isso. Por quê? Porque essa é a sociedade em que a gente vive, em que mulheres, independente de com quem elas tenham um relacionamento ou não tenham um relacionamento, elas acabam sendo violadas, sabe? De alguma forma, seja física, seja mental, seja emocional, o tempo inteiro isso acontece. E isso é super normalizado. Então, a gente tem aqui uma reflexão muito interessante a respeito disso, a respeito do que a mulher enfrenta, das situações em que a gente se vê, em que as pessoas não fazem nada, em que muitas vezes a gente não sabe como sair daquilo, porque a pessoa que vive num relacionamento abusivo, ela não sabe como ir além daquilo, né, enxergar algo além, e a gente vê essa coisa de, casal que fica junto por conta da criança. Então a gente vê a protagonista o tempo inteiro querendo, né, formar uma família, mesmo que ela não se sinta mãe, mas ela cuidando dessa criança e com medo de que seja uma coisa que vá acontecendo, né? Que aí a filha tem uma filha que vai passar por isso, e aí a filha da filha tem uma filha que vai passar por isso, e por aí vai. Aí tem um que aqui, gente, eu achei que eu não tinha entendido, mas eu li resenhas e as pessoas realmente não veem assim muito propósito dessa história, que é Especially Heinous, onde a gente vai ter um Law and Order aqui reimaginado pela autora. Então a gente vai vendo ali as temporadas, os episódios, e a gente tem, né, os protagonistas, a gente tem aqui, né, toda uma questão sobrenatural e ao mesmo tempo criminal, e a gente vai encontrando os duplos desses personagens. É muito louco, mas o que mais me pegou aqui, que eu gostei, né, no caso, apesar de ser o texto que eu menos curti aqui, é porque a gente tem aí a questão, por exemplo, do nosso protagonista masculino, que a sua esposa, quando jovem, ela foi abusada, e ele tentando basicamente entender isso, tentando de alguma forma ajudá-la, tentando curá-la de alguma forma, né, dessas feridas que isso deixou nela. E a nossa protagonista feminina, ela começa a meio que ter visões, às vezes ela encarna algumas garotas que foram mortas, que acabou passando, que a justiça não tá nem aí, e que aí ela tá querendo dar paz, encontrar o corpo dessas garotas que foram abusadas e tentar trazer algum tipo de justiça. Então a gente vai ver aqui muito como a justiça é falha em todos os casos, mas no geral não foi assim um conto que apelou muito pra mim, porque eu nunca assisti muito Law and Order, e aí ela utiliza os personagens que a gente tem de fato em Law and Order. Então assim, não foi muito pra mim. Aí a gente tem Real Women Have Bodies. Mulheres reais têm corpos, onde a gente vai conhecer uma protagonista que trabalha ali em uma loja de vestidos e, de repente, começa a acontecer de que mulheres acabam ficando invisíveis. A solução que essas mulheres encontram é basicamente costurar vestidos no próprio corpo delas, né, na pele, para que as pessoas vejam essas mulheres. E enquanto a gente tem a protagonista achando isso uma coisa absurda, né, isso que tá acontecendo no mundo e como as mulheres estão achando essa alternativa para serem vistas, a gente vê que ela começa a namorar uma moça que também tá passando por esse processo. E a gente vai ver o desespero dela e dessa moça para que isso não aconteça, apesar de ser algo inevitável. Gente, eu gostei muito desse conto porque ele fala muito de como a mulher é invisível na sociedade, de como a mulher é deixada de lado, de como ela não tem voz, de como muitas vezes a opinião dela, o que ela pensa, ninguém tá nem aí. Não é bom
bom o suficiente. Porque homens, sim, homens, eles têm opinião, eles fazem as leis, eles fazem isso e aquilo e tal. E as mulheres, nada. E aí, o interessante é você ver que todo o título mesmo, né, de que, mulheres reais têm corpos, e de como elas começam a costurar os vestidos nelas, é porque a mulher, geralmente, ela só é vista como um objeto, como ela se mostra para a sociedade, né, num vestido bonito. Aí ela é admirada, mas a opinião dela, os sentimentos dela, as reflexões dela, o que ela quer, tudo isso é ignorado. A única coisa que importa é o exterior, que nesse caso é um vestido bonito, sabe? Os homens muitas vezes só veem as mulheres nessa situação, como algo bonito, como um troféu, só isso. Então eu gostei bastante disso, porque a gente vai vendo o desespero da personagem, a gente vai vendo ali ela descobrindo o que tá acontecendo, né, nessa sociedade, e o medo dela de perder quem ela ama. Então eu gostei bastante, é muito triste, mas a reflexão que ele traz é muito interessante. Aí a gente tem 8 Bites, que seria 8 mordidas. Esse eu vou deixar pra falar por último, tá? Até agora eu tô indo em ordem, né, de contos que aparecem aqui, mas esse eu vou deixar por último, tá bom? Já fica interessante porque a gente tem 8 contos, e aí a gente tem um conto chamado 8 mordidas. Mas a gente tem The Resident. The Resident, a gente vai acompanhar uma mulher que seria aí basicamente a nossa autora, porque ela utiliza as iniciais CM, né? Carmen Maria Machado. E aí a gente vai acompanhar ela indo até um retiro nas montanhas, onde artistas, né, de todo tipo vão para poder focar na sua arte. E essa mulher, ela é uma escritora. E nesse lugar, ela vai começar a refletir sobre coisas que ela viveu na infância, quando ela era uma escoteira, que são traumas que ela tem por conta do que ela passou, do que ela viveu. E ao mesmo tempo, ela vai para esse lugar, sem conhecer as pessoas que estão lá, para poder focar na sua escrita. Só que, num determinado momento, cada pessoa ali vai dividir um pouco, né, do que eles estão criando. E quando ela lê parte do que ela escreveu, uma outra mulher vai começar meio que a jogar na cara dela que ela tá escrevendo uma mulher extremamente estereotipada. E começa a trazer reflexões, né, e pensamentos e espirais ali de quase loucura na cabeça dessa mulher sobre como as mulheres aparecem na literatura, como a gente vê as mulheres na sociedade, como muitas vezes elas são vistas como loucas, como solitárias, como exigentes, como reclamonas, como tudo isso. E que na verdade não. Elas são pessoas normais. Todo mundo reclama. Todo mundo tem as suas exigências. Todo mundo tem ali as suas questões, sabe? As suas próprias loucuras. Só que aí isso vai se misturando com tudo que ela viveu na infância, né? Com traumas. E a gente vê ela entrando em algo que me lembrou muito o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, que é um conto que eu amo e que fala muito disso, sabe? Da mulher que é vista como louca, que é colocada num lugar isolado e que tudo que tem a ver com ela não é bom o suficiente. As pessoas que têm a ver com ela não são boas o suficiente. O que ela pensa não é bom o suficiente. O que ela quer não é bom o suficiente. Então, a gente vai ver um pouco disso nessa história aqui, na questão da reflexão da nossa protagonista sobre mulheres na literatura. O último conto é Difficult at Parties, onde a gente vai conhecer uma mulher casada que você entende que ela foi abusada. E o que acontece é que, a partir desse momento, ela cria um trauma, ela cria uma casca onde, de repente, ela é uma outra mulher. E por isso, quando ela vai numa festa, em algo assim, ela não consegue mais ser quem ela era, sabe? Por quê? Porque a vida dela mudou a partir disso. Um abuso, seja ele qual for, acaba mudando a vida de uma pessoa. E a gente vê como essa mulher, ela sai fora da realidade por conta disso, porque ela não consegue mais se divertir, ela não consegue mais ficar feliz, ela entra num estado ali de depressão, de ansiedade, e é por isso que ela é difícil em festas, porque ela passou por tudo isso e as pessoas não sabem. E ao mesmo tempo, ela, a partir desse momento, começa a ter meio que uma habilidade de que quando ela assiste algum filme erótico, ela consegue ouvir o pensamento daquelas pessoas. Então, ela começa a assistir isso compulsoriamente, tentando entender como as pessoas veem o sexo. Como a gente vê que isso vira uma ferida nela. Como o sexo em si vira uma ferida, porque ela foi abusada, sabe? Então, não é uma coisa simples. Não é mais uma coisa que ela poderia ter visto no passado como algo prazeroso. Não, ela vê
como algo com mais repulsa. E ela tenta entender por que as pessoas acham aquilo bom. E é interessante porque mostra realmente como as mulheres que são vítimas, não só as mulheres, porque tem homens também que são vítimas de abuso, como que a cabeça deles trabalha diferente. Por quê? Porque existe um grande trauma, sabe? Existe ali uma ferida que nunca é 100% cicatrizada, sabe? Porque aquela pessoa foi violada, não apenas o seu corpo, mas a sua mente, porque a gente vê como isso altera como ela pensa, como ela vê as coisas, como ela sente as coisas. Mais uma vez, é um conto que fala muito do corpo da mulher e também da mente dela. E aí eu quero entrar em 8 Mordidas. Gente, 8 Mordidas se tornou um dos meus contos favoritos da vida. Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição, se você lê inglês, ele saiu numa publicação online há muito tempo e depois foi inserida aqui. Então eu vou deixar na descrição, caso você tenha interesse e você queira ler, porque eu acho que todo mundo tinha que ler essa história. Aqui a gente vai conhecer uma mulher que, de repente, as irmãs aparecem na casa dela, magérrimas. Ela fica sem entender, porque elas têm, assim, elas não são mulheres exatamente vistas como gordas, mas elas também não são exatamente magras. Mas essas mulheres, de repente, aparecem mudadas. Elas começam a bater na tecla e convencer a nossa protagonista a fazer uma cirurgia, que é a redução de estômago. Não por questão de saúde, mas para ter um corpo escultural, de acordo com o padrão social. E aí, a nossa protagonista passa por isso. Apesar de, por exemplo, ter riscos, a filha dela não concordar e muito mais. Mas ela passa por isso e a partir desse momento, ela começa a ser assombrada pela sua antiga versão. Gente, esse conto, ele vai exatamente para a questão da mulher odiar o próprio corpo, de como muitas vezes a gente machuca o nosso próprio corpo por não apreciá-lo, por não gostar dele. Você vê aqui essa mulher, todo o processo que ela passa para essa cirurgia, o antes, o durante e o depois, sabe? Como antes, por exemplo, ela começa a ver que sempre existiu isso na cabeça dela, mesmo ela não sendo uma mulher gorda, porque ela deveria fazer dieta, sabe? A mãe ali martelando o tempo inteiro. Você só precisa dar 8 mordidas pra gostar de algo. Você não precisa comer, por exemplo, o macarrão inteiro. Você pega, você dá 8 mordidas e é o suficiente. E assim, você vê ela se despedindo das comidas, você vê ela cortando alguns laços, sabe, da família, fazendo outros, principalmente sociais, né, por causa do corpo dela. E você vê como ela começa, de fato, a ver que tem alguém na casa dela. E quando ela percebe essa coisa que se esconde nos cantos, sabe? Que não se mostra, mas que tá sempre ali, é a antiga versão dela. O desenrolar desse texto, gente, nossa, me dá vontade de chorar. O final dele é uma das coisas mais dolorosas e mais bonitas que eu já li na vida. De verdade, porque a gente vê como a gente maltrata muito o nosso corpo, no sentido de que a gente precisa odiar o nosso corpo, sabe? Tem gente que vive a vida inteira odiando o próprio corpo. E é muito complicado isso, porque eu sou uma pessoa que eu acho assim, se você não tá feliz com o seu corpo, você pode mudar, ok. Mas você vê que essa mulher tava ok, ela tava de boa, até que de repente todo mundo começou ali a bater na tecla de que não era o suficiente. Porque tem muito disso, a mulher tá magra demais, a mulher tá gorda demais. Nunca é bom o suficiente, nunca é bom o suficiente. E eu fui uma garota que sofreu muito bullying por ser gorda. E eu nunca entendi isso. Isso é o que sempre me pegou, sabe? Essa questão de, tipo, por que que o meu corpo incomoda tanto as outras pessoas, sabe? Eu ouvi a minha vida inteira de que, você tem um rosto tão bonito, por que que você não pensa em fazer uma dieta, sabe? Eu ouvi de um psicólogo meu, sabe por que que você tem depressão? Porque você é uma linda cabeça flutuante. Porque é assim que o mundo te enxerga. Porque se você perder peso, aí os caras vão ficar afim de você e as garotas vão ficar com inveja e vão querer ser suas amigas. E aí a sua depressão vai passar. No começo desse ano, o meu médico, aliás, o meu ex-médico, eu cheguei lá e eu tinha perdido peso, porque ele falou que era necessário por questão de saúde. Beleza, tô indo no meu médico pra tratar de questão de saúde. E aí eu cheguei lá e aí ele falou assim, ótimo que você perdeu peso, mas sabe, você seria muito bonita sendo magra. E eu fiquei, oi, mas eu sou bonita. E aí ele falou assim, não, mas eu teria orgulho de ver você magra. Se você passasse, eu teria orgulho de falar para as outras pessoas, aquela é minha paciente, sabe? Chegou e falou pro meu marido assim, olha, você pode até achar a sua esposa atraente, mas imagina, se ela perder peso, os outros homens vão ficar afim dela. E aí você vai ficar com ciúme e vai gostar mais dela ainda.
Eu tive que mudar de escola por conta disso, por causa do meu corpo. E eu não entendo por que isso incomoda tanto as outras pessoas, se tá bom pra mim. Eu nunca vi problema no meu corpo. Pessoalmente, eu me acho uma pessoa muito bonita. Eu me acho uma grande de uma gostosa. Mas tem gente que se odeia. Eu passei por uma época que eu não me olhava no espelho e que parte da minha energia ia pra isso, pra me odiar. Não porque eu me odiava, mas porque as outras pessoas odiavam e eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia entender, eu só entendia que, ok, as outras pessoas odeiam, então tem algo errado com o meu corpo. E não tem. Você é quem você é. Se você quer fazer uma cirurgia, se você quer fazer um procedimento estético, se você quer ir na academia, faça. Mas faça porque você quer, não porque outras pessoas colocam isso na sua cabeça. E também tá tudo bem se aceitar do jeito que você é. Então, esse conto, ele me pegou muito, tá? Porque enquanto nos outros contos a gente vai tendo muito aqui, né, das outras pessoas destruindo os nossos corpos, tomando os nossos corpos, violentando os nossos corpos, aqui a gente vê que a gente faz isso com a gente mesmo. Sério, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam esse conto, porque é uma das coisas mais devastadoras e mais belas que eu já li, sabe? O final, nossa, sério, leiam 8 Bites, 8 Mordidas. E, no geral, leiam O Corpo Dela e Outras Farras, porque super vale a pena. Como eu disse, tem vários gatilhos, mas foi um livro que mexeu muito comigo e que eu acho que, particularmente, ele pode mexer com muita gente, principalmente esse conto, sabe? O 8 Mordidas, que fala muito da nossa autoimagem, de como a sociedade nos enxerga e que, muitas vezes, a sociedade não vai parar de nos massacrar por sermos gordas demais, ou magras demais, ou altas demais, ou baixas demais, até que nós estejamos mortas. Esse é um livro muito importante. Ele tem vários gatilhos, como eu mencionei, mas se você se sentir confortável, eu super recomendo esse livro aqui, porque ele é incrível e ele é, infelizmente, um reflexo que a gente pensa, que a gente passa na vida, do que a gente sente e principalmente do que a gente vive. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta resenha. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, do que você quiser, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito no meu trabalho, faz com que o vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu Carmen Maria Machado, se você tem interesse, ou se você me recomenda alguma autora que escreva histórias desse jeito, porque eu gosto bastante disso. Por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.